Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã, 1 minuto, estamos de volta com o nosso Manhã Bandeirantes e já começou a segunda fase do projeto piloto do Drex, o Real Digital. Um trabalho que foi anunciado e confirmado pelo Banco Central numa etapa que tem o objetivo de testar a implementação de serviços financeiros disponibilizados por meio de contratos inteligentes desenvolvidos e geridos por terceiros. A previsão é seguir com essa etapa até o final do primeiro semestre de 2025. E aí, a nova fase do experimento vai avaliar diferentes casos de usos da tecnologia, priorizando os requerimentos de privacidade definidos pela legislação. Mas, afinal de contas, como vai funcionar o Drex? Como vai, de fato, mudar a vida das pessoas ter um real digital? Para a gente entender um pouco mais sobre esse projeto ainda em estudo, nosso convidado é o Marco Zanini. Ele é CEO da Dynamo Networks, empresa de segurança digital. Marco Zanini, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. O prazer é todo meu. A primeira pergunta que a gente faz quando ouve em moeda digital é: vai ser seguro? Boa pergunta, né? Hoje existe uma preocupação com fraudes eletrônicas e eu acho que isso é uma preocupação de todos nós brasileiros, né? A resposta é sim. Hoje eu acho que nós temos um primeiro estágio de uma experiência digital, não é uma moeda digital ainda, mas o Pix é uma forma digital de transferência de dinheiro. Os poucos casos de fraude que a gente tem, ele está muito ligado ao que a gente chama de engenharia social, que é de enganar as pessoas, né? Se passando por outra e pedindo que faça um Pix. Então, a resposta para você é: existe uma tecnologia muito robusta por trás das formas digitais de transferência de dinheiro. O Drex não é diferente. O Drex é baseado numa tecnologia chamada blockchain. É uma tecnologia que visa trazer mais segurança. Ela tem replicação, vamos chamar assim, de informações entre vários nós, como nós chamamos, para garantir a segurança. Então, eu sou uma pessoa que tem muita fé nessa nova tecnologia, Heitor. Como vai funcionar na prática? A gente recebe, por exemplo, o nosso salário em real. Ele hoje é depositado nos bancos com a moeda corrente do Brasil. Onde é que entra o Drex nessa história? O Drex, no primeiro momento, Heitor, ele vai ser uma moeda entre bancos, entre empresas. A primeira versão dele não deve chegar na pessoa física, mas poderia chegar. Mas, na sua pergunta, tem uma coisa muito importante. O nosso conceito hoje está baseado em dinheiro de papel, em dinheiro físico. Mesmo quando você recebe um depósito na sua conta e vai pagando contas com esse dinheiro eletronicamente falando, você não manuseia o papel, mas ele está lastreado no papel. Quer dizer, se você quiser ir num caixa eletrônico e sacar esse dinheiro, é possível, né? Pegar as cédulas. O Drex não é assim. O Drex é um dinheiro que já nasce digital, ou seja, ele não tem uma forma em papel. Mas como ele já nasce digital, ele traz um conceito muito importante, que são os contratos inteligentes. Os contratos inteligentes é uma programabilidade do dinheiro. Eu vou explicar. Imagine que você vai vender um carro. Quando você vai vender o carro, sempre tem um dilema, né? O que eu faço primeiro? Eu reconheço firma da transferência primeiro e depois eu recebo, ou eu recebo primeiro e depois eu transfiro, faço a transferência? Esse dilema é uma das coisas que, por exemplo, um smart contract, né, um contrato inteligente, poderia resolver. Eu programo o dinheiro para dizer o seguinte: olha, quando a transferência do carro tiver sido feita no cartório, eu recebo essa informação eletrônica e automaticamente o dinheiro pode ser transferido para a conta de quem vendeu. Então, o Drex ele passa a ter alguma programabilidade que dá algumas facilidades. Vou te dar um outro exemplo. Agora está na discussão do pagamento, do uso do dinheiro, do pagamento emergencial, ainda estou na pandemia, da Bolsa Família para se usar nas bets, né?
Se a gente tivesse esse dinheiro já no modelo Drex, no modelo blockchain, eu poderia programar e dizer quais são os tipos de produto que podem receber esse dinheiro. Olha, então se esse dinheiro for para comprar leite, for para comprar alimentos, for para comprar gás, enfim, ele pode ser usado, mas se ele for transferido para uma empresa, por exemplo, de jogos, essa transferência não vai funcionar. Então, o dinheiro digital, Heitor, passa a ser um dinheiro eletrônico que você consegue ter controles melhores dele. Nós estamos conversando com o Marco Zanini, CEO da Dynamo Network, a respeito do Drex, a nova moeda digital que está em uma fase, a segunda fase do projeto piloto do Real Digital. Marco, a gente sempre aprendeu a vida toda que a emissão de dinheiro no Brasil ela tem que ser equivalente ao lastro, ao valor que o país tem de reserva em dólar, em ouro. Caso contrário, a gente vai viver com uma grande inflação. Se você imprime dinheiro sem ter de onde tirar, resumindo bem de maneira simples. Com o Drex, há o risco também de uma inflação se não houver um controle, se não houver um trabalho que acompanhe o lastro que o país tem? Ótima pergunta, Heitor. O Drex é uma moeda, o Drex é o que a gente chama de moeda oficial digital, né? Ela é uma moeda do Banco Central. No mundo a gente chama essas moedas de CBDC, ok? Essa moeda digital, como ela é lastreada lá no banco, como ela é operada pelo Banco Central, o Banco Central determinou que ela vai ser lastreada no real papel, no real que a gente conhece no dia a dia, ou seja, um banco vai lá deposita R$1 milhão em real e ele recebe o equivalente de 1 milhão de Drex, né, de real digital para ele poder fazer as operações no mercado. Então, a resposta para a tua pergunta, né, criptoativos, criptomoedas, eles não têm ninguém controlando isso, né? O controle é feito através do próprio mercado, da própria blockchain que roda isso, enfim. Então, quando você... Por isso que existe essa variação, né? O Bitcoin bate $70 mil, daqui a pouco está $50 mil, porque ele é muito suscetível a mercado, a compra, venda, procura, enfim, não tem um dono, não tem um controlador. No caso do Drex, como ela é uma moeda digital oficial do Banco Central e ela é lastreada no próprio real, então ela não corre o risco de ter essa flutuação, de gerar perdas, vamos chamar assim, para nós, né, para os cidadãos, ou para um contribuinte, ou para um investidor, por exemplo, ela não traz esse risco, né? O lastro dela sempre vai estar equivalente ao real, evitando que tenha essa oscilação de mercado, de compra e venda, e de certa forma protegendo quem utiliza ela. Marco, para a gente finalizar, você acredita que a gente esteja caminhando para um futuro sem a moeda física de papel? Eu acho que sim, Heitor, por diversos motivos, né? Primeiro que, como eu te disse, o Drex é uma moeda programável e isso permite que você tenha um controle, né, melhor de como ela vai ser utilizada, evita muita fraude que é feita hoje. Então, eu acho que sim. Mas mais do que isso, o papel, ele traz um alto custo hoje, né? Eu lembro que quando foi se implantar o Pix, eu perguntei para algumas pessoas no Banco Central como que essa conta ia fechar, como que o Pix, a operação do Pix ia ser pago, se o Pix ia ser gratuito, né, para o cidadão. E eles me explicaram que o custo hoje de manipulação do papel moeda, ele é um custo muito alto, né? Transporte, armazenamento, produção das notas que são danificadas. Então, só essa economia que o país teve com a diminuição da circulação do papel, ele viabilizou a implantação do Pix. No Drex, eu não acho que vai ser diferente. Para completar, eu acho que o mundo está ficando muito pequenininho, né? É comum hoje as pessoas comprarem coisas na China ou fora do Brasil, ou irem viajar, e eu acho que a tendência das moedas digitais no médio prazo, daqui a alguns anos, elas se integrarem, né, entre um país e o outro. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que daqui 5 anos ou daqui 10 anos a gente não tenha mais vestígio de papel moeda. Nós conversamos com Marco Zanini, CEO da Dynamo Networks, empresa especializada em segurança digital e também está
trabalhando e observando todo esse movimento do Drex, o real digital do projeto piloto do Banco Central do Brasil. Marco, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, muito esclarecedora a sua participação conosco aqui nesta terça-feira no Manhã Bandeirantes. Espaço sempre aberto para esse e outros assuntos aqui na rádio. Muito obrigado, Heitor. Foi um prazer falar com você e com seus ouvintes.